Leitura 160, Salmos, 16 a 20, Projeto 365, 9 de junho de 2023. Chegamos ao meio da Bíblia e parabéns a todos que perseveraram até aqui. Muitos de nós achávamos difícil ler as Escrituras e não entendíamos os textos, porém, com a leitura diária e os vídeos de comentários, vemos que é possível. A Bíblia é um todo e deve ser lida como tal. Só assim, teremos a compreensão do Evangelho. Salmos 16. Faz parte da natureza humana fazer planos e depois pedir a Deus para abençoá-los. Porém, em vez disso, devemos buscar primeiro a vontade de Deus. Pensando constantemente no Senhor e no modo de vida que lhe é agradável, adquirimos um discernimento que nos ajudará a tomar decisões corretas e a viver de acordo com a sua vontade. A comunicação com Deus permite que Ele nos aconselhe e nos dê sabedoria. Ao dizer nunca vacilarei, Davi se referia à segurança singular experimentada pelos crentes. Deus não os isenta de problemas do cotidiano. Às vezes, os crentes experimentam dor, dificuldade e o fracasso porque passam os incrédulos, mas estes não têm esperança quanto ao futuro, pois são confusos em relação ao verdadeiro propósito da vida na terra. No entanto, aqueles que buscam a Deus podem seguir adiante, confiantes por saber o que é direito aos olhos de Deus. Sabem que o Senhor os guardará, a fim de que não se desviem do caminho que escolheram seguir. Esse texto é frequentemente chamado de Salmo Messiânico, porque é citado no Novo Testamento em alusão à ressurreição de Jesus. Pedro e Paulo citaram este salmo quando falaram da ressurreição do corpo de Cristo. O coração de Davi estava contente, o rei havia encontrado o segredo para ter a verdadeira alegria, que é muito mais profunda do que a aventura. À medida que entendemos o futuro que ele planejou para nós, experimentaremos a alegria. Não baseie sua vida nas circunstâncias, e sim em Deus. Davi declarou confiantemente que Deus não o deixaria na sepultura. Muitas pessoas temem a morte porque não podem controlá-la ou compreendê-la. Como crentes, podemos estar certos de que Deus não nos esquecerá quando morrermos. Ele nos trará de volta à vida para que vivamos com Ele para sempre. Isto fornece a verdadeira segurança. Problemas e queixas nos Salmos. Podemos nos identificar com os Salmos pois expressam nossos sentimentos. Todos enfrentamos problemas, como os salmistas centenas de anos atrás, e com frequência reagimos como eles o fizeram. No Salmo 3, Davi diz a Deus como se sente a respeito das probabilidades em seu contrário. Mas logo depois de 3 versículos, o rei se dá conta de que a presença e o cuidado de Deus anulavam as probabilidades. Esta experiência se vê repetida em vários salmos. Em geral, a esperança e a confiança em Deus ultrapassam o temor e o sofrimento, mas algumas vezes não. Salmos 17. Davi estava dizendo que não tinha pecado. Longe de ser uma presunção orgulhosa de pureza, a reivindicação de Davi era a compreensão de seu relacionamento com Deus. Nos Salmos 32 e 51, Davi reconheceu abertamente seus pecados. Da mesma maneira que protegemos as pupilas, as meninas, de nossos olhos, Deus nos protege. Portanto, se experimentarmos dificuldades, não devemos concluir que perdemos a proteção de Deus. A expressão sombra das tuas asas tem um sentido figurado, simboliza a proteção de Deus. Ele nos guarda da mesma maneira que uma ave protege seus filhotes, cobrindo-os com as suas asas. Enganamo-nos quando medimos a nossa felicidade ou satisfação na vida pela quantidade de bens que possuímos. Quando colocamos a riqueza no topo de nossa escala de valores, permitimos que o poder, o prazer e a segurança financeira obscureçam o valor eterno de nosso relacionamento com Deus. A verdadeira medida da felicidade e da satisfação é encontrada no amor de Deus e em fazer a sua vontade. Salmos 18. A proteção de Deus a seu povo é ilimitada e pode manifestar-se de muitas maneiras. Davi usou 5 alegorias bélicas para descrever a proteção de Deus. 1. A de um rochedo, que não pode ser movido por quem queira ferir-nos. 2. A de uma fortaleza, um lugar seguro onde o inimigo não pode entrar. 3. A de um escudo,
que se interpõe entre nós e o mal. 4. A da força da salvação, um símbolo de poder e 5. A um alto refúgio, um lugar que oferece proteção e uma visão privilegiada, pois nos coloca acima de nossos inimigos. Se você precisa de proteção, busque a Deus. Uma das funções desses querubins, anjos de primeira hierarquia, era servir como guardiões. Suas dificuldades, como as muitas águas, ameaçam afogá-lo. Davi, fraco, indefeso, impotente, sabia que apenas Deus poderia salvá-lo de seus inimigos. Quando sentir como se estivesse se afogando nas dificuldades, peça que Ele o ajude, proteja-se e mantenha-se firme. Com Deus, você nunca estará desamparado. Algumas pessoas pensam que a fé em Deus é uma muleta para pessoas fracas que não podem vencer sozinhas. Deus é realmente um escudo que nos protege quando estamos muito fracos para enfrentar certas provações, mas Ele não deseja que permaneçamos fracos. O Senhor nos fortalece, protege e guia, a fim de nos enviar de volta a um mundo perverso, para lutarmos a favor do seu reino. Deus prometeu nos dar forças para enfrentarmos os desafios, mas não os eliminar. Se Ele não nos desse uma estrada árdua para caminhar, uma montanha para subir e uma batalha para lutar, não cresceríamos. Porém, Ele não nos deixa sozinhos com os nossos desafios. Antes, fica ao nosso lado, ensina e fortalece-nos para que os enfrentemos. O grande poder de Davi se tornou legendário. Deus concedeu-lhe a vitória em todas as batalhas. Davi não atribuiu suas vitórias à sua força. Percebeu que o propósito de sua posição era abençoar o povo de Deus. Salmos 19. Neste salmo, vemos uma meditação de Davi sobre a criação, a palavra e o perdão de Deus. Ele também reflete sobre sua pecaminosidade como homem. À medida que Deus se revela na grandeza e complexidade da natureza, aprendemos a respeito do seu poder e de nossa limitação. Estamos cercados por fantásticas demonstrações da habilidade de Deus. Os céus dão a dramática evidência de sua existência, de seu poder, amor e cuidado. Dizer que o universo surgiu por acaso é absurdo. Quando olhar para a natureza e para os céus, agradeça a Deus por tal beleza magnífica e pela verdade que revelam a respeito do Criador. O apóstolo Paulo se referia a este salmo quando explicou que todos estão cientes da existência de Deus, porque a natureza proclama a sua existência e o seu poder. Quando pensamos sobre a lei, frequentemente a consideramos como algo que nos impede de divertir-nos. Elas apontam para o perigo de uma vida distante de Deus e para o sucesso que obtemos quando somos guiados por Ele. Muitos cristãos são contaminados pela culpa. Preocupam-se com o fato de poderem ter cometido um pecado inconscientemente. Deus perdoa completamente até os pecados que cometemos inconscientemente. Você mudaria o modo como vive se soubesse que todas as suas palavras e todos os seus pensamentos são examinados por Deus. Ao começar cada dia, peça que o amor de Deus o guie naquilo que você pensa e fala. Salmos 20. Enquanto tem exércitos e armas, as nações se gabam de seu poder, mas tal poder não é duradouro. Somente o Senhor pode preservar uma nação ou um indivíduo, portanto, tenha certeza de que sua confiança esteja depositada em Deus, aquele que dá a vitória eterna. Em quem você confia?